Bel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre as revoluções inglesas. Para a gente começar a ver sobre as revoluções inglesas, é muito importante pensar um panorama da Inglaterra, às vésperas dessas transformações que vão mudar a forma de se organizar política, social e também economicamente. A Inglaterra, durante o século XVII, passou por um processo revolucionário. Tal processo serviu para a ruptura definitiva das estruturas feudais ainda vigentes que atrapalhavam o avanço capitalista. Então, olha só, vamos pensar o feudalismo, aqueles grandes feudos, unidades que eram quase que isoladas e autossuficientes fechadas ali dentro. Então, você tinha uma centralização, era descentralização política, a nível de país, vamos pensar assim, mas dentro daquele feudo era tudo concentrado na mão daqueles núcleos feudais. E aí, quando você pensa no avanço capitalista, você precisa mudar essa organização para poder estimular o comércio, para poder estimular a acumulação de capitais, que da forma como estava estruturado o feudalismo, não propiciava isso. Então você tem uma transformação da estrutura agrária. A Inglaterra, que era basicamente agrária, você vai ter então uma mudança na forma como está organizada. Você tem também modificações nas relações trabalhistas no campo, Uma das coisas também por causa do aperfeiçoamento da produção. Se você muda a forma como você produz, você também muda a forma como está organizado esses esquemas trabalhistas. E você tem a substituição do Estado absolutista por um Estado liberal capitalista. Então, assim, o capitalismo traz junto com ele, a implantação do capitalismo, uma série de mudanças na forma de pensar e gerir um Estado. Então, aquele Estado absolutista, controlador, que controla tudo na sua mão, que centraliza o seu poder, ele começa a precisar de uma certa flexibilidade, aonde o papel dos capitalistas começa a ganhar força, onde você vai desenvolvendo outras formas de comércio, uma outra forma econômica. Então, no século XVII, você vai ser marcado por lutas políticas que põem de um lado o rei absolutista e a nobreza feudal, e do outro a burguesia e a nobreza mercantil. Esses dois segmentos da sociedade inglesa tinham objetivos econômicos diferentes, por isso entraram em conflito. Então você tem de um lado o quê? O rei absolutista e a sua nobreza feudal. Quando você fala nobreza feudal, é aquela nobreza que está em volta da figura do rei, que tem prestígio e que tem privilégio. Agora, na ponta oposta, você tem quem está ganhando força, que são quem? Os burgueses, que são aqueles vindos de comerciantes, aqueles que estavam interessados na implantação do capitalismo, e uma nobreza mercantil. Qual a diferença da nobreza feudal e mercantil? Essa feudal é aquela de nascimento, que acompanha o rei, que faz parte da corte. Já a nobreza mercantil é aquela que vai se desenvolvendo junto com o comércio, junto com a evolução das atividades econômicas. Então, assim, são interesses muito antagônicos. Um está querendo preservar a tradição, a forma como as coisas estão sendo feitas, o Estado forte, cheio de privilégios, em oposição a uma outra que está querendo dar um caráter mais liberal, no sentido de não ser um Estado tão forte ali controlando a economia, no sentido de não ser mais privilégios de nascimento, como, por exemplo, não pagar impostos. A nobreza feudal não pagar impostos. Mas por que, então, que a burguesia paga e a outra não? Então está lutando por uma modernização desse Estado. Então a nobreza mercantil, ou gentry, você ouve muito esse termo, gentry, era uma classe social específica da sociedade inglesa. Ela é formada por antigos senhores feudais que passaram a utilizar suas terras para obter lucro e não mais para estabelecer vínculos de dependência como ocorria no feudalismo. Então você tinha, durante o feudalismo, aqueles laços que uniam aos senhores feudais, e para isso ele tinha aquelas terras.
Então, o gentry, né, a gentry é uma classe social da Inglaterra em que essas terras que antes fazia vínculo de dependência, mantinha aquilo tudo centralizado, começa a ser utilizado para ganhar dinheiro em cima dela, né? Você começa a procurar lucro em cima dessas terras. Então, quando você vê gentry, você está falando desse processo de passagem do feudalismo para o capitalismo na Inglaterra, onde até a relação com a terra e o uso que se faz dela vai sendo transformado. Então aqui a gente vai pegando já os antecedentes, né, do absolutismo à monarquia parlamentar. O absolutismo é isso que a gente está pensando, o feudalismo, a organização em feudos, e já a monarquia parlamentar é lá ao final do processo. Então aqui a gente está vendo como que vai ser esse processo completo de transição. Do século XVI até meio do século XVII, a Inglaterra foi governada por reis absolutistas. Né? Rei absolutista, você pensa, é aquele que tem a justificação da teoria do direito divino, né? Aquele que se vê como enviado de Deus na Terra para poder governar. É aquele também que está em suas mãos, reúne todos os poderes, né? É a figura forte, é aquela figura centralizadora de poder. A partir daí, o absolutismo foi combatido pelo parlamento, que desejava limitar o poder do rei e atender seus interesses políticos e socioeconômicos. Então, por muito tempo, você tinha esse rei absolutista, centralizador, né, tomando a frente de tudo, mas chega um momento que o parlamento começa também a querer limitar os poderes desse rei e atender não mais só aos interesses e privilégios de rei e nobreza que está em volta dele, da corte, mas também a outros grupos socioeconômicos, atender seus próprios interesses mesmo. E aí os grupos, né, são os comerciantes, são proprietários rurais que buscavam lucros com a exploração da terra, donos de manufatura. Então você vê que a atividade mercantil, ela começa a ter muito destaque, né, tanto econômico, e procura ter também uma importância política. Porque o que adianta você só ganhar dinheiro se você não consegue também prestígio político, até para manter esse dinheiro? Porque se você faz dinheiro, mas tem uma outra classe com mais privilégios, né, você sempre vai ter o seu acesso aos lucros, à renda, ao dinheiro, de certa forma limitado. Então o parlamento ele vai tentando, aparando, né, cortando um pouquinho as asas do rei, para que outros grupos também tenham vantagens e também consigam se desenvolver e ganhar privilégios. O absolutismo, né? Então aqui a gente vai ver, porque para falar da Revolução Inglesa, para você entender esse processo, você tem que pegar o absolutismo mesmo como forma de governo e tentar entender como foi esse processo, para você poder pegar como é que ele acabou. Então o absolutismo teve início com o rei Henrique VII, né, fundador da dinastia Tudor, que assumiu o trono ao final da Guerra das Duas Rosas. Isso a gente está falando de 1455 a 1485, né? Que foi um conflito provocado por disputas pelo trono inglês entre duas famílias poderosas da nobreza, os Lancaster, que seriam os Rosa Vermelha, e os York, Rosa Branca, que eram grandes proprietários de terra. A questão foi resolvida com a coroação do Henrique VII, do Henrique VIII, que tinha laços de parentesco com as duas famílias, e, com o apoio da burguesia, conseguiu pacificar o país. Seus sucessores ampliaram os poderes da monarquia inglesa. Então você vê que é o seguinte, o absolutismo inglês, ele já começa na disputa de duas famílias, né, que tinham interesses diferentes, mas que no final do processo você coroa o rei, e a partir daí, cada vez mais, você vai reunindo poderes na mão desse rei absolutista. Durante o século XVI, os Tudor governaram a Inglaterra de forma absoluta, com o apoio da burguesia e da nobreza feudal, gente, né, que foi aquele processo que eu já expliquei. Porque havia interesses comuns, pois gentry e burguesia exploravam a terra com fins lucrativos. Então você vai ver o seguinte, enquanto tem interesses que não são conflitantes, enquanto os interesses estão próximos, estão juntos, eles estão ali, né, facilitando essa governabilidade, não estão entrando em conflitos e disputas muito maiores.
Só que aí, vamos lá, vamos ver ponto a ponto. A centralização do poder político como garantia de ordem social. Então, por isso que eles apoiavam, né? Se você tinha um rei absolutista que garante a ordem social, não põe em xeque, não põe em risco toda aquela estrutura, tá ok. A uniformização das moedas, do sistema de pesos e medidas e das tarifas para facilitar o comércio. Porque, gente, moeda, como a gente tem hoje, não sempre teve daquela forma, né? Como é que você fazia antes? Se você tinha uma galinha, né? Você tinha uma coisa de galinha e o outro tinha de café. Então você precisava de café e ele precisava de galinha. Então vocês trocavam, né, no mercado, eu dava a minha galinha, você pegava o café. Só que assim, como é que você mede quantas galinhas vale 1 quilo de café? Então a moeda, né, como a gente conhece hoje, ela foi inventada no sentido de uniformizar essas questões. Então você não precisa mais trocar café por galinha. Você tem uma moeda, você tem um dinheiro, primeiro eram as pratas, né? Você tem um dinheiro que está uniformizando. Você só passa a falar naquela questão de valor monetário, não as trocas de mercadorias, né? Tudo passando pela questão do dinheiro. Então também tem a permissão concedida aos piratas para atacar navios inimigos. E o incentivo dado à expansão marítima e comercial. Então esses pontos aqui, gente, tá explicando o porquê, né? Gente, e burguesia estava tentando, por um tempo eles apoiavam essa questão do absolutismo. E por que não estavam lutando contra ideais diferentes? Porque isso tudo aqui estava sendo atendido pelo governo absolutista e estava interessando a eles. Então, enquanto está interessando a eles, tá ok, pode ficar com seus poderes, não está incomodando a gente. Só que aí começam a ter uma série de fatores que vai fazendo com que essa convivência não seja tão pacífica, tão bacana. Vamos dar um corte, vamos passar aqui para a questão da igreja anglicana, né? A questão religiosa no processo revolucionário inglês é muito forte, né? Essa igreja anglicana é toda a consequência do seu surgimento e depois a sua transformação vai influenciar nesse processo revolucionário. A igreja controlada pelo Estado também participava do jogo de interesses. Mantinha nas cerimônias a forma ritual católica, mas como assim? Mantinha o quê? A liturgia, a hierarquia, mas destacava o conteúdo calvinista. O que é o conteúdo calvinista? O conteúdo calvinista é um conteúdo mais adequado à questão do capitalismo. Se você pegar o conteúdo católico puro, ele não tem um livro que a gente chama que é chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Isso é Weber, né? Que vai dizendo sobre o quê? Vai dizendo como a ética protestante, né? Como aí vem até as ideias calvinistas, vão ajudando na formulação da mente no sentido de uma ideologia de prosperidade, de você conseguir lucro, de você obter renda maiores, de que pelo seu esforço individual você consegue alcançar uma graça maior. Então, para o capitalismo e para, né, esse surgimento do capitalismo, você ter uma ideologia que em base que o homem tem que trabalhar para ter prosperidade, para ganhar dinheiro, para ter lucro, você vê que isso está totalmente adequado. Então eles mantêm a questão, né, da católica no sentido mais ritual, mesmo ritual é simbólico, mas quando vai para a ideologia, está mais próximo da ética calvinista, né? A ética calvinista aparece assim como mais adequada aos valores burgueses, uma vez que estimula o trabalho, a eficiência, a poupança e a acumulação de riquezas. Deu para entender um pouquinho? Porque quando você pensa na Igreja Católica, né, a ética católica como um todo, você pensa muito mais na questão de perdão, né, da bondade, da solidariedade. Agora, quando vem Calvino, a ética calvinista, ela fala muito da sua superação, ou seja, da sua salvação pela prosperidade que você tem. Então isso favorece a acumulação de riquezas, do lucro, fala do trabalho como se fosse um bem muito forte. Você pensa, já ouviu aquilo, Deus ajuda quem cedo madruga?
Quando você fala isso, não estou dizendo que é dessa época, da ética calvinista, mas quando você diz Deus ajuda quem cedo madruga, você está botando o trabalho como um valor muito forte. O trabalho como um engrandecedor, né, que faria Deus, no caso, te ajudar. Então, assim, a dinastia Tudor chega ao fim com a morte de Elizabeth I, sem descendentes diretos, né? Ela é conhecida como a Rainha Virgem. O trono coube ao seu primo Jaime, rei da Escócia, que se tornou soberano dos 2 países com o título de Jaime I, iniciando assim a dinastia dos Stuart. Então a gente chega aqui ao final da dinastia Tudor, começo da dinastia Stuart, mas sempre pontuando o papel da igreja e da ética calvinista de acumulação de riquezas, né, do trabalho como um valor muito preponderante para todas as transformações que vão acontecer na Inglaterra. Então a gente vai ficando por aqui, tá? Nessa primeira parte sobre as revoluções inglesas. Tchau!